Ora, domingo, Sávio Baião, com a vitória de ontem, como fica o Atlético no grupo? Ô Milton, o Atlético cumpriu a primeira missão dele na Libertadores, classificar para as oitavas de final. Está classificado. Agora ele tem a missão de manter a primeira posição. E ele só perde esta primeira posição se for derrotado pelo Tolima por 3 gols de diferença na última rodada. Convenhamos, o Atlético como mandante está no imaginário do impossível. Então, Milton, eu vou gastar um tempinho aqui com você no Rádio Esportes para fazer uma análise sobre o que pode acontecer com o Atlético no posicionamento da fase de grupos para ter as vantagens nas fases seguintes. Considerando que o Atlético vença o jogo frente ao Tolima e some mais 3 pontos. Aí vai a 14 pontos. Ele pode superar o Flamengo, que tem 13 no grupo H, o River, que tem 13 no grupo F, e o Estudiantes, que tem 13 no grupo C. Mas da mesma forma, Milton, que eu falo que o Atlético é favorito contra o Tolima, eu tenho que considerar que o Flamengo é favorito contra o Sport Cristal, jogo em casa, e que o River é favorito frente ao Aliança, jogo em casa. Sobrou o Estudiantes, joga fora de casa contra o Vélez, um jogo mais difícil. Aí já é uma posição que o Atlético pode alcançar, pode subir. Pode ser o 4º melhor primeiro. É plenamente possível que o Estudiantes não vença o jogo. Então, o Atlético fica, na pior das hipóteses, onde está, o 5º melhor primeiro, na melhor das hipóteses, o 2º melhor primeiro, mas o mais provável é que fique como o 4º melhor primeiro, tendo à frente dele Palmeiras, Flamengo e River Plate. Agora, a opinião dos comentaristas Itatiaia no Rádio Esportes, Emerson Romano e Edu Panzi. Romano. Pois é, Edu, você comentou o jogo ontem, acompanhava, e eu vou pegar uma opinião de trás para frente, por assim dizer. Vou pegar o que disse o Turco Mohamed sobre o Alan. O Alan hoje é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Só que, infelizmente, na seleção brasileira ele não vai ter espaço com o Tite. Principalmente depois do que o Tite falou com relação ao Rafael Veiga. Eu discordo do que o Tite disse em parte ali com relação a não levar o jogador do Palmeiras também. Mas que o Alan merece a seleção, isso aí por merecimento. Por merecimento. Não por indicação como alguns. Por merecimento, ele deveria estar na seleção brasileira. Primeiro ponto. Segundo ponto, estou acompanhando redes sociais e vendo o torcedor falando algumas coisas sobre o Ademir. Essa é a minha opinião, de quem conhece o Ademir. Precisa alguém da comissão técnica encostar no Ademir e conversar com ele. O Ademir, o problema dele não é a finalização, o problema dele é tomada de decisão. É diferente da finalização. Em momentos que é para ele ser individualista, ele quer ser solidário. E ao contrário também. Tem momentos que ele pode passar a bola e ser um garçom para um companheiro melhor colocado, ele tenta um chute. E no momento que ele pode chutar, aí ele tenta passar para um companheiro que não está em melhor posição. Então, na minha opinião, precisa chegar no Ademir, a comissão técnica, e conversar com ele, porque tem um outro detalhe. No América, ele era o cara do América. Ele poderia tomar a decisão que quisesse. No Atlético, óbvio que ele está inibido. Porque ele vai olhar para um lado, tem o Mariano do lado dele, por exemplo, para fazer um 2-1. Ele olha do outro, tem um Hulk, tem um Nacho. Então, com certeza, isso vai intimidar. Até porque, a gente esquece às vezes, Edu, de falar o seguinte: ele chegou num time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, só não ganhou Libertadores no ano passado, na temporada passada. Isso, de certa forma, inibe. Ô, Romano, rapidamente a respeito do Alan, para mim ele é o melhor volante atuando no Brasil, volante entre aspas, né, porque é um meio-campista, e esse ano talvez mais completo até do que no ano passado. No ano passado ele foi o melhor da posição no futebol brasileiro e não figurou em nenhuma seleção do Campeonato Brasileiro, ou seja, as pessoas assistem muito pouco do futebol mineiro. O Jair figurou, mas é porque aqui no Brasil a gente avalia lateral bom como aquele que dá o cruzamento certo e assistências. E esquecemos que o lateral é um dos 4 defensores, né? Sim. Ou 2 dos 4 defensores numa linha de 4. Então, é o primeiro erro.
E volante como o cara que faz o gol, o que chega para finalizar, sendo que a primeira função do volante não é essa, né? É desarmar, é ter um bom passe, é ter um bom passe curto, um bom passe longo, é saber marcar atrás e na frente. E o Alan tem feito isso com perfeição. E ontem deu 2 assistências. E eu nem cobro que ele esteja na seleção. Até porque na posição dele tem hoje Casemiro e Fabinho. Mas eu não sei por que o Alan nunca é lembrado. O Alan sequer é citado. Por boa parte da crônica. Eu não vou generalizar porque tem companheiros, inclusive da crônica nacional, que lembram, vez ou outra, do Alan. Mas ele sequer é lembrado. E o Danilo, que é outro baita jogador da posição, do Palmeiras, o garoto, e que merecidamente foi convocado, ele precisou de fazer muito menos para ser lembrado e convocado para a seleção brasileira. Então há uma injustiça em relação ao Alan. E o jogo de ontem, o Atlético e o América caíram num grupo muito difícil na Copa Libertadores, muito difícil mesmo. Tolima e Independente Del Valle são boas equipes, figuram entre as principais nos seus países. O Independente Del Valle é um time muito organizado mesmo, o trabalho que o português faz lá é muito bom. E ontem atacou com muita gente porque precisava do resultado. E eu não sei se você se recorda, algumas semanas, eu acho que no mês passado, a gente falava aqui sobre o turco utilizar mais de um sistema num único jogo, né? E ontem ele repetiu isso, começou o Atlético com uma linha de 4 zagueiros e viu a necessidade, ao longo do jogo, de transformar essa primeira linha de 4 em uma linha de 5 com 3 zagueiros, no primeiro momento com o Mariano fazendo o terceiro zagueiro e o Guga como ala, e terminando com o Hever entrando e o Mariano como ala. E corrigiu uma dificuldade, e eu não vou dizer erro porque não foi erro, mas uma dificuldade que o Atlético teve, e mesmo dentro dessa dificuldade o Atlético conseguiu ser melhor, fazer o 2-0 e destacar, além do Alan, Guga, Hulk e Nacho, que mais uma vez fizeram um grande jogo, além do Alonso. O Atlético mereceu a vitória, viu, Milton? Foi um grande jogo do Atlético ontem. Muito bem, além de Atlético e Del Valle, mais 2 jogos encerraram ontem a 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pelo grupo E, o grupo do Corinthians, em Cali, na Colômbia, o Deportivo Cali venceu o Always Reds da Bolívia por 3-0. O resultado fez o Deportivo Cali assumir a primeira colocação do grupo com 8 pontos. O Corinthians, que era líder, caiu para o segundo por causa do saldo de gols. O time paulista tem 1 gol de saldo. Já o Desportivo, 4 gols. Pelo grupo F do Fortaleza, em Buenos Aires, o River Plate bateu o Colo-Colo do Chile e 4-0. Com o resultado, o River chegou aos 13 pontos e mesmo se perder na última rodada, se classifica em primeiro do grupo.